Boa noite, queridos. Amados, quando a gente se depara com situações muitas vezes assim difíceis, aquelas que parecem e são verdadeiros levantes do inferno, aquelas que nos deixam triste, a pergunta que sempre vem à nossa mente é: por quê? O que deu de errado? Muitas vezes a gente se pergunta assim: o que eu fiz de errado? A gente fala assim, olha só aquela linguagem do poeta, né? A lição, sabemos de cor, só nos falta aprender o que aconteceu, sabe? Amado, amada, você acredita que se fosse possível fazer tudo certo, tudo daria certo mesmo? Será que daria tudo certo? Essa semana, depois de pensar e orar, eu no meu quarto, lendo a palavra do Senhor, lembrei desse salmo, Salmo 23, muito conhecido. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, você que está em casa, Salmo 23, vamos ler ele junto. Esse salmo diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que não saia dos meus lábios palavra de persuasão humana, mas palavras de poder vindo do teu trono, Senhor meu Pai. Fala, Senhor, conosco nessa noite, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, o livro de Salmos, ele possui 150 poemas, dividido em 5 livros. Na realidade, desses 150 poemas, 73 poemas são de autoria do rei Davi, inclusive esse de autoria do rei Davi. Na realidade, nós temos uma diversidade, uma riqueza muito grande quanto a exemplos e qualidade no que diz respeito à adoração. Todos esses salmos, eles tratam de toda espécie de experiência humana, sabe? Fala de vitória, fala de alegria, fala de medo, fala de perseguição, refletem as nossas emoções espirituais, muitas vezes gozando a comunhão com o Senhor. Fala do pecado, do sentido da falta que faz o Senhor, pede bênção aos justos, punição aos ímpios. Ou seja, é uma infinidade. Se a gente procurar entre aqueles salmos escritos pelo rei Davi, nós vamos encontrar que, por exemplo, quando o rei tinha diante de si um filho rebelde, Absalão, ele escreveu: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor, é o meu escudo, com a minha voz clamo ao Senhor. A gente vê no Salmo 51, um salmo de um poema de um rei arrependido, de uma pessoa que quando logo peca com Betseba, ele fala ao Senhor de uma forma bem clara: compadece-te de mim, Senhor Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ou seja, é uma infinidade muito grande de emoção, de relacionamento. Muitos salmos louvam a
qualidade de Deus, como o Salmo 93, que fala de uma forma bem clara da soberania, majestade do Senhor, do poder dEle, da fidelidade dEle, da santidade dEle, da eternidade dEle. Vários salmos destacam as características muitas vezes específicas de Deus, a sua justiça, a sua santidade, a sua misericórdia. E no caso a gente chega nesse Salmo 23, ou seja, eu acho que talvez seja o mais conhecido dos Salmos, o mais recitado dos Salmos. E esse Salmo merece a gente analisar estrofe por estrofe, item por item, passo a passo. E é isso que eu quero convidar você, junto comigo, você que está na sua casa, a gente olhar esse Salmo, versículo por versículo, aquilo que o Senhor está dizendo através dos lábios de Davi, aquilo que Davi trouxe, um homem segundo o coração de Deus, trouxe para nós. Ele começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Existem alguns aspectos que não podem passar despercebido nesse Salmo 23. Como lemos e recitamos, por exemplo, pode trazer uma tradução que interfere muitas vezes no contexto, dando outra interpretação que não seria correto. De início nós temos os maiores problemas quanto à primeira parte do versículo, não temos problemas. O Senhor é meu pastor. Nós cantamos aqui um hino, Iavé, chamamos, ou seja, temos que, no original, a identificação do Senhor não deixa dúvida de quem Davi está falando. Ele está falando de Iavé, está falando de Adonai, ele está falando de Deus, ele está falando do Eterno, ele está falando do eu sou, sabe? Não tem dúvida de que nesse salmo Davi está falando de Deus. Logo após temos a expressão, ele é meu pastor, e isso implica em uma afirmativa clara, objetiva, de uma relação pessoal. Ele usa a primeira pessoa, ele diz assim, ele é meu pastor, ele não diz, ele é nosso pastor. Isso tem uma relação clara de intimidade, é uma relação de proximidade, é de uma identificação do poeta com aquele que é o Iavé, o eu sou, o Senhor. Pode ser usado que, sabe, é como assim, é aquele que eu conheço de perto. E daí ele fala assim, olha, não só é meu pastor, você fala aí da expressão pastor. Davi utiliza aqui algo que ele conhecia e ele tinha profunda identidade com aquilo que significava a dependência, e daqui ele se coloca como ovelha. Davi fica claro que ele está se referindo ao Senhor, ele está falando a um Senhor que é seu, de uma relação próxima e íntima, e está se colocando na posição de ovelha. Ele é a ovelha desse rebanho. Eu fico imaginando Davi relembrando toda a vida e aquilo que passou até então, e rememorar o seu tempo de pastor, e veio à mente assim, Iavé é meu pastor, Deus é o meu pastor, e daí eu sou uma ovelhinha, ou seja, eu conheço a sua voz e sigo, pois eu pertenço a Ele, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem sempre cuidou de mim. É essa relação que o poeta está dando a Deus nesse momento. Há muitos anos atrás, eu já falei aqui, uma ilustração disse que se realizou um concurso de poesias, na qual 2 dos candidatos se propuseram a recitar o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. O primeiro deles era um ator profissional, daqueles renomados, de voz entonada, sabe? Muito perspicaz, muito reverente, algo lindo, né? E ele recitou, e ao terminar a apresentação, ele foi longamente aplaudido. Então, logo após ele, subiu um velhinho pastor, e ele não tinha a mesma voz, ele tinha uma voz débil.
uma voz oscilante. Ele repetiu as mesmas palavras que aquele ator tinha repetido. E quando ele parou de falar, não se ouviram aplausos, mas olhava-se para a plateia e toda a plateia estava aos prantos, os olhos marejados de lágrimas, muitos soluçando. Ao ver aquilo, aquele ator falou assim: o que aconteceu? E ele procurou aquele velho pastor para perguntar o que tinha acontecido. E aquele ancião, na hora, explicou para ele: é que você conhece o Salmo do Bom Pastor? Eu conheço o pastor desse salmo. É toda a diferença, faz toda a diferença. Eu queria que nós, nessa noite, entendêssemos isso. O problema está, muitas vezes, na segunda parte, inclusive, desse verso primeiro. E nada me faltará. Ou na tradução que lemos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Notem, o Salmo 23, nas versões contemporâneas, diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que se você for fazer um estudo com maior acuidade, e for no original, os originais vão dizer que o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta. Percebe que é diferente? Ele não faltará para mim, nada sentirei falta. Ele é meu pastor, o Senhor eterno é Yahvé, e eu não sentirei falta. Veja, isso faz toda a diferença. Em certas traduções poderíamos pensar que Deus, como sendo aquele pastor provedor que está nos acolhendo e satisfazendo todas as nossas necessidades. Já na tradução original, você entende de forma clara que Deus, sendo meu pastor, eu não terei falta de nada, porque já basta. Ele ser o meu pastor já é tudo. Eu não preciso de mais nada, não significa que não vai faltar. Mas eu tenho tudo que preciso, porque Ele é o meu pastor. É isso que a gente tem que entender: não sentirei falta de coisa alguma. A tradução que temos em nossa Bíblia pode ser interpretada na perspectiva, muitas vezes, de prosperidade, onde as pessoas acham que irão ter tudo o que querem ou desejam, mas não é assim no original. Queridos, o Salmo 23 é o testemunho de Davi a respeito do seu relacionamento com Deus, e revela a maneira como Davi, um homem segundo o coração de Deus, percebia e experimentava Deus. Um homem segundo o coração de Deus não tinha tudo o que queria, mas tinha Deus como seu pastor. E aqui surge uma primeira pergunta para nós nessa noite. É gostoso a gente fazer pergunta não só ao texto, mas pergunta ao nosso coração. Caso alguém pedisse a Davi que descrevesse o seu Deus, ele diria: Deus é o meu Senhor, pastor, aquele que me supre, aquele que me guia, aquele que me restaura, aquele que me acompanha na adversidade. Na realidade, o que ele está falando para nós aqui é a mesma coisa que o profeta Abacuque falou em 3, 17 e 16, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais e não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Agora, percebam, é interessante que muitos hoje se encontram em crise, simplesmente porque não tem pastor. E das muitas vozes que ouvem, e olha que tem muitas vozes hoje, sabe? O que mais vem é vozes. Das muitas vozes, ele não consegue distinguir a voz do bom pastor. E eles não reconhecem a voz do bom pastor porque não conhecem. A gente só reconhece aquilo que a gente conhece, sabe? João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pela ovelha.
É essa noção clara que Davi, enquanto pastor, tinha desse eu sou, o meu Deus, o meu pastor. Se a gente procurar em mesmo João 10, verso 27, 28, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. É essa noção clara. Aquele Davizinho que combatia o urso, que combatia leão por amor das suas ovelhas, ele está falando: esse é o meu pastor, é esse tipo de pastor, ele arrisca a vida. Por isso a pergunta é: quem é o teu pastor? Quem é o teu pastor? Você reconhece a voz dele? Você segue ela quando você escuta? Essa é uma pergunta para a gente refletir no íntimo do nosso coração. Agora, continua comigo, verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas do descanso. Seguindo a análise do verso 2, nós continuamos a ver Davi se colocando na condição de ovelha, que sabe que tem um pastor que segue a voz do seu pastor. E é interessante que, naquela época, os pastores não eram proprietários das pastagens. Eles levavam as ovelhas para o alcance das pastagens. Eles viviam no deserto da Judéia e eram pastores e procuravam levar as suas ovelhas para lugares onde havia pasto, aonde havia água. Isso significa o cuidado básico que propiciava descanso, conforto para as ovelhas. Eu imagino que Davi estava lembrando quantas e quantas vezes ele havia sido suprido pelo Senhor, e nos mostra de forma clara: se o Senhor é meu pastor, a ponto de não me deixar faltar comida, não me deixar faltar água, sabe, eu não tenho que me preocupar. Você que tem Deus como pastor também não precisa se preocupar, pois Ele é o que supre todas as nossas necessidades. A relação da ovelha com o pastor é relação de dependência, dependência total, sabe? Fico imaginando que nesse momento Davi, na realidade, estava lembrando de todas as vezes que o Senhor lhe deu provisão, sustento, livramento, sabe? Dos enfrentamentos com Golias, das vezes em que fugia de Saul, e tantos outros momentos. Um dos salmos, as pessoas que me conhecem sabem que o salmo que eu mais gosto é o Salmo 20, e de modo especial o verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, e nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É isso que um rei, na sua altivez de reis, com todo o exército todo poderoso, fico imaginando quando ele escreveu o Salmo 20, e imaginar não é pecado. Ele estava no alto de uma colina, contemplava todo o seu exército, espadas, lanças, cavalos de guerra, e olhava e falava assim: não é isso, não adianta nada, sabe? Tem gente que confia em carro, em cavalo, mas eu confio no Senhor. É no Senhor que eu confio. E daí, quando a gente faz a primeira pergunta de quem é o teu pastor, se você reconhece a voz dele, se você o segue, as perguntas se seguem. E daí nós precisamos perguntar: você tem descanso nesse Senhor? Você tem visto, experimentado esse cuidado do Senhor? Porque muitas vezes a gente fica despercebido desse Deus que cuida de nós, como suas ovelhas. O verso 3 continua: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Aqui, como nós estamos caminhando no Salmo, como tentando fazer uma trotação daquilo que era uma cena, eu fico imaginando que Davi estava descrevendo uma cena.
que viam na mente de Davi, e Davi começava a recitar e escrever. Ele usa a expressão, refrigera minha alma, para tentar compartilhar com vocês qual o sentido disso. Eu me socorro de algo que eu ouvi há muito tempo atrás, do pastor Pascoal Piragini, refrigera minha alma. A gente fica imaginando aquela ovelhinha ainda tenra, pequenininha, tremendo de medo e de frio, e o pastor pega aquela ovelhinha no colo e começa a aquecer com o seu corpo, alisar o seu pelo, arrancar os carrapichos, segurar contra o seu coração, e aquilo vai dando calma para aquela ovelha. Eu entrei esses dias numa casa, e lá tinha um cachorrinho pequenininho, um Yorkshire, miudinho, menos de 1 quilo, sabe? E ele todo agitadinho, e de repente ele ficou apavorado, tremendo. Alguém pegou ele no colo, mas ele não se aquietou. Ele se aquietou na hora que foi para o colo do seu dono. Daí ele acalmou o coração, sabe? Ali ele percebia, eu estou seguro, eu estou em paz, sabe? No caso é interessante que Davi, como pastor que foi, sabia bem o que era pegar essa ovelhinha no colo e acalmar o medo da ovelha. Nesse momento, sentindo uma ovelhinha, transforma o poema em é como se ele transformasse numa oração. Ou seja, Davi, como ovelha, clama ao Senhor: Senhor, meu pastor, minha alma está aflita, estou com medo, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Alguns comentaristas apontam que Davi estava nesse momento falando do fim das suas vidas, do como seria, sabe? Ele se coloca no colo do seu pastor e simplesmente fala assim: socorro, estou aflito, refrigera a minha alma. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que por vezes fica falando assim: Senhor, eu quero o teu colo. Não é, Margarete? Eu quero o teu colo, refrigera a minha alma, acalma. Isso é muito semelhante àquilo que sinto, pois por vezes, embora saiba que o Senhor é meu pastor e que por isso não terei falta nenhuma, eu simplesmente preciso de carinho, eu simplesmente preciso de colo, eu simplesmente preciso de um aconchego, eu preciso sentir Deus de perto, eu preciso o seu toque. E aqui eu confesso para vocês, eu fico me imaginando e analisando para mim, eu sou daquelas ovelhinhas, acho que mais teimosas, que vive se metendo em carrapicho, sabe? Aquelas minguadinhas, aquelas que dão trabalho, aquelas que o pastor tem que ficar correndo atrás, é assim que eu me imagino, sabe? E quando eu me sinto perdido, se bem que a ovelha não tem nem noção disso, eu simplesmente vou tremendo, mas o Senhor chega perto, me pega no colo, e isso é bom demais. Às vezes em que a gente chora na nossa cama, e o Senhor nos pega no colo. Não é assim, Roberto? Nos pega no colo, sabe? No caso, veja, Davi, ao clamar por refrigério, o pede em nome do Senhor. Ele fala assim: por amor do seu nome. Ou seja, o grande rei Davi, todo-poderoso, não pede a Deus nada baseado nos seus títulos, naquilo que ele era, mas sustenta o seu clamor no fato de que ele tinha dono. Eu pertenço ao Senhor, é Ele o meu dono. Queridos, orações não são respondidas somente por nossa fé, sabe? Ou porque haja merecimento, pois se Deus fosse me dar o que eu merecesse, era inferno, não tinha solução.
Na realidade, o Senhor responde nossas orações por causa do nome dEle, sabe? Porque Ele foi colocado na nossa vida e sobre a nossa vida. Entenda, Ele honra o nome dEle empenhado. Existe poder no nome de Jesus, e quando nós oramos em nome de Jesus, não é no nosso nome. Quem se atreveria a pedir em seu próprio nome, sabe? Castas de demônios podem ser repreendidas em nome de Jesus. É interessante que muitos hoje aqui podem estar se sentindo justamente assim. Sabem que o Senhor é o seu pastor, se reconhecem como ovelha, mas estão simplesmente nessa noite clamando: Senhor, refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Em outras palavras, assim, dá cola. Me dá cola. Por isso existem mais perguntas. Você tem clamado ao Senhor: refrigera minha alma? Senhor, meu pastor, me dá o teu colo. Você tem pedido isso? Senhor, eu preciso da revelação da tua presença. Quantas e quantas vezes falo assim: Senhor, eu preciso sentir que o Senhor está perto. Sabe? Eu preciso sentir teu cheiro, eu preciso sentir teu toque. Eu preciso sentir. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, eu acho que esse verso 4, eu acredito que está a parte mais linda do Salmo 23. Notem que aquilo que até o verso 3 eram imagens do passado, passa agora a ser imagens do presente. É aqui e agora. Notem, no caso se você me perguntasse assim: você crê em Deus como seu provedor? A resposta definitivamente seria sim. Dionísio, você crê em Deus como seu provedor? Sim. Mas se me perguntar se isso significa que creio que jamais passarei por privações financeiras, jamais ficarei desempregado, jamais ficarei endividado, jamais irei mal nos negócios, jamais ficarei mais pobre do que sou hoje, jamais precisarei de ajuda de terceiros, a resposta definitivamente seria não. Caso você perguntasse para mim se eu creio em Deus como meu condutor da minha vida, eu diria com letra maiúscula: sim, eu acredito. Mas se perguntar se isso significa que creio que jamais eu tomarei decisões erradas, jamais escolherei caminhos errados de injustiça, jamais tereis meus planos frustrados, meus castelos desmoronados, jamais ficarei indeciso e sem saber aonde ir, dessa vez a resposta seria não, não é assim. Caso você me pergunte se eu creio em Deus como meu protetor, a resposta seria sim, eu creio em Deus como meu protetor. Mas se perguntar se isso significa que creio que jamais serei tocado por fatalidade, jamais serei alcançado por tragédia, jamais serei ferido por maldade, jamais serei injustiçado, jamais sofrerei perdas ou danos, definitivamente não. Porque isso acontece. Notem, a convicção quanto à provisão, a orientação e proteção de Deus não nos isenta das possibilidades de fracassos, não nos isenta da possibilidade de fatalidade, de privações, de ferimentos. Tudo isso é ônus do direito de viver. Sabe? No mundo tereis aflição.
E Jesus ainda diz, tem bom ânimo. Sabe? No caso, não só o erro de tradução do verso 1 me aponta isso, como a própria biografia de Davi nos mostra desse jeito. Pense comigo, gente. No início da trajetória do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, sabe? Ele sofreu perseguição e ódio, inclusive dos seus próprios irmãos. Seu primeiro exército foi composto da escória da sociedade. Vocês lembram? Na caverna de Adulão, eram endividados, angustiados, pessoas descartadas pela sociedade. Esse era o exército do rei Davi. Davi teve um filho que estuprou a própria irmã, uma filha, e depois foi assassinado pelo irmão. A história do rei Davi. Depois disso, Davi usurpou o seu poder de rei e tomou para si a mulher de um dos comandantes do seu exército. E daí, você sabe muito bem, adultério e assassinato. A história do rei Davi. O filho do seu adultério foi morto de forma disciplinadora pelo Senhor. O filho assassino, Absalão, se revoltou contra a autoridade e liderou uma revolta contra o seu próprio pai. É a biografia de Davi. Este filho rebelde foi morto pelo exército do rei Davi e o rei Davi teve que comparecer diante do seu exército, e aquele que ele falou tantas vezes, antes eu morresse no lugar, ele teve que o quê? Exaltar o seu exército, porque tinha tido vitória. Sabe? Ora, qualquer pessoa poderia questionar que tipo de provedor é esse? Condutor e produtor e protetor dessa vida, que permite uma biografia marcada por tragédia, crime, ódio, pecado suficiente para determinar a infelicidade crônica para o resto da vida. Mas ele reconhecia o grande eu sou como seu pastor. Sabe? Isso me leva a crer que a afirmação de Davi no Salmo 23 deve ser interpretada de outra maneira, distinta daquela que nos leva a crer que Deus nos coloca dentro de uma bolha, de uma redoma e nos protege do mundo. Não é assim. Não é assim que Deus protege as suas ovelhas. Por essa razão, creio que a expressão que sustenta o relacionamento entre Davi e Deus não apresenta Deus simplesmente tão somente como provedor, condutor ou protetor. Essas dimensões do relacionamento pertencem a Deus, e nas mãos de Deus e na prerrogativa de Deus estão todo o meu viver. Eclesiastes capítulo 9 ou 10, se eu não me engano, Salomão diz: nem sempre os mais fortes vencem a batalha, nem sempre os mais rápidos vencem a carreira, nem sempre os mais sábios se dão bem, porque existe na nossa vida algo chamado tempo e acaso, ou seja, alguma coisa que está na mão do Senhor. Você acha que você tem controle absoluto da tua vida? Você acha? Isso nos aflige. Quando a gente sabe que a gente não tem controle de nada. A gente não sabe o amanhã. Na realidade, eu vou falar um negócio para vocês. Vai terminar o culto e você não sabe o que te espera lá fora. E não estou falando isso para assustar. Estou falando isso da realidade de tudo estar na mão do Senhor. A expressão que determina a qualidade do relacionamento entre Davi e Deus é: tu estás comigo. Caso você pedisse para Davi que descrevesse o seu Deus, ele deixaria de lado uma teologia sistemática e falaria de coração: Deus é o meu grande companheiro, Ele está sempre comigo. Olhando a biografia de Davi, ele esteve comigo quando eu estava na caverna de Adulão.
Ele esteve comigo quando Saul corria atrás de mim para me matar. Ele esteve comigo quando os meus filhos se matavam e se odiavam. Ele esteve comigo quando eu não soube o que fazer para estancar o ódio dentro da minha casa. Esteve comigo quando eu andava pela escuridão, usurpando, matando, mentindo. Vai falar assim que Deus não estava com ele? Estava, porque nunca o abandonou. Essa é na qualidade do nosso pastor, não abandona a ovelha, teimosa, insubmissa, sabe, fujona, insiste, e ele vai atrás. Ele esteve comigo quando meu filho conspirava contra mim, esteve comigo quando eu precisei superar a minha dor para resguardar a autoridade perante o exército. É assim, Deus é o meu grande companheiro. No Salmo 23, ele nos ensina duas coisas essenciais, e eu queria que você guardasse isso. Se você guardar isso, eu vou ficar muito contente, eu tenho certeza, não importa a minha alegria, sabe? O que importa é o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar com isso. A primeira coisa me ensina que não devo basear o meu relacionamento com Deus naquilo que Deus pode fazer por mim, mas sim naquilo que Deus pode fazer em mim. Guarda isso. As expectativas que tenho a respeito desse Deus não estão relacionadas ao que Ele pode fazer diante das minhas circunstâncias, da minha vida, mas sim ao que Ele pode fazer no meu coração, transformando como eu olho essas circunstâncias. Manuel Salles diz assim, a felicidade não é um lugar onde se chega, mas um caminho para se chegar. A felicidade não é um lugar onde se chega, mas uma maneira de se caminhar, e nós estamos na caminhada. Nós não somos cidadãos daqui. Existe uma pátria que nos espera, Israel celestial. E a gente tem que entender que nesse caminho a diferença é o pastor que nos leva por vales verdejantes. A segunda coisa que aprendo a ler o Salmo 23 é que não devo basear meu relacionamento com Deus naquilo que Deus pode fazer por mim, mas no que eu posso fazer tendo um Deus como Ele. Você já se perguntou isso? O que eu posso fazer tendo um Deus como Ele? Diante dos vales de sombra de morte, não devo ficar esperando que Deus me leve para longe do vale, ou que Deus afaste do vale da sombra da morte. No dia que tudo ficar escuro, o que eu tenho que pedir assim é: Senhor, me dá dignidade para ver a Tua presença, sabe? Isso me faz lembrar aquilo que está em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados na fornalha de fogo, mas dentro daquela fornalha um quarto homem. É isso que Davi estava falando. É exatamente isso. É disso que estou falando. Um Deus que está sempre comigo, não importa se nos vales, nas montanhas, onde eu estiver, Ele está lá. E é incrível que a gente percebe Deus nos lugares mais angustiantes. Já falei aqui quantas e quantas vezes que as orações mais lindas que eu já testemunhei foi aquelas que foram feitas em corredores de hospital, à beira de leito de UTI, onde é Deus ou é Deus. Porque a medicina tem sua limitação, não tem ela. Tem limitação, sabe? Por isso existe uma outra pergunta. Você tem sentido essa presença do Senhor, mesmo do vale da sombra da morte? Você tem sentido o seu bordão, o seu cajado lhe conduzir, lhe proteger? Sabe? É algo que eu queria que você refletisse hoje. Versos 5 e 6 diz assim, olha:
Prepara minha mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui, acompanhem comigo, Davi sai do presente. Ele começa falando do passado, depois ele fala do presente, e aqui ele se lança para o futuro. O que está por vir. Ou seja, a cena em sua mente, Davi continua e faz uma oração pensando naquilo que vai vir. Aos olhos da fé, ele já contemplava essa cena. Davi se vê na mesa de um banquete, e no caso, não é Davi que está oferecendo o banquete, mas é o Senhor que oferece o banquete a Davi. Porque o Senhor da ovelha, o pastor, é assim. Na cultura oriental, convidar alguém para comer consigo era um símbolo de compromisso, de amizade, é um símbolo até de proteção, porque se você estivesse na casa de alguém, esse alguém deveria protegê-lo, deveria alimentá-lo, deveria cuidar. É esse o sentido. Tente imaginar uma pessoa colocada pelo Senhor de forma não privada, na frente de todos, mas para que todos possam ver, e no caso saber assim, ó, esse é protegido do Senhor, está sentado na mesa do Senhor, se deleita da presença do Senhor, portanto, se é o Senhor, eu não vou mexer. Não dá para mexer, sabe? Unges minha cabeça com óleo. Você consegue imaginar essa cena? Aquele que ninguém em sã consciência poderia um dia ser escolhido como rei de Israel, mas que um dia foi numa visita do profeta na casa de Jessé, ungido rei, e agora estava na mesa do Senhor, sendo ungido pelo próprio Deus. Sabe? Fico imaginando Davi dizendo: louvado seja o seu nome, pois estou aqui sentado na mesa da comunhão, e o Senhor derramou sobre mim o óleo da unção. Eu sou separado, eu sou ungido do Senhor. Eu sou ungido do Senhor. Entenda, meu querido, minha querida, o Senhor não apenas nos chamou para a sua mesa, onde Ele colocou para nós o pão, o vinho, e estou falando aqui da Santa Ceia, seu corpo e sangue, numa nova e eterna aliança, mas Ele nos coloca à disposição uma nova unção do Espírito Santo que é derramado sobre nossa vida. Sabe? O meu cálice transborda. O que Davi está mostrando aqui é que a unção de Deus é tão abundante que transborda, alcança todos. É uma afirmação maravilhosa que está no verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Noção de eternidade. A misericórdia e graça do Senhor se manifesta a cada dia. E renova a minha alma, renova a tua alma. Por isso eu quero habitar nessa casa, sabe? Esse salmo é lindo, e eu vou concluir. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei a sede que você está. Eu não sei o quanto aflito você está. O quanto pedido de socorro você tem. Mas o que eu sei é que o Senhor é o teu pastor. De nada você vai sentir falta por isso. Ele te sustenta e te dá descanso. Ele refrigera a sua alma. Ele te guia por amor do nome dEle. Sabe? Você não precisa temer mal algum, pois Ele está sempre contigo, e o seu bordão e o seu cajado consolam. Ele já lhe preparou uma mesa, e está pronto para lhe servir e lhe ungir com óleo.
E essa mensagem nos fala de um Deus que a bondade dele, a sua graça, a sua misericórdia, seguem a gente todos os dias. Todos os dias. Até a eternidade. Aleluia por isso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Quantas e quantas vezes nos sentimos assim, exatamente assim. Uma ovelhinha aflita, que clama ao Senhor, refrigera a minha alma. Ah, Senhor, nos dê a mesma visão que Davi teve. Pai querido, Pai amado, que a gente possa reconhecer o Senhor como nosso pastor, e que nada vai nos faltar, não por causa da abundância de que nos é oferecida, mas porque a Tua presença nos basta. Porque nós não vamos sentir falta de nada, porque o Senhor é conosco, sabe? Que o Senhor nos refrigera, que o Senhor nos guia, e tudo isso não por nós, mas por amor do Seu nome. E o Senhor coloca o Seu bordão, o Seu cajado sobre o nosso lombo e nos guia. E o Senhor já preparou uma mesa que está pronta para nos servir e nos ungir com óleo, como separados. Nós temos um Senhor, nós temos um pastor, e isso faz toda a diferença. Nós não precisamos nos preocupar, mas por isso, Senhor, para que isso aconteça, mostra ao nosso coração que Teu Espírito tenha liberdade para mostrar isso e nos dar conforto, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?